Agora o Jornal da Rede Alesp vai para a entrevista e conversar com o Joelson Sampaio. Ele é coordenador do curso de Economia da FGV São Paulo e ele nos fala sobre os impactos da inflação no dia a dia. Professor Joelson Sampaio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Professor, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor duas coisas. O que é exatamente a inflação? E o que faz, quais são os principais motivos que fazem a inflação subir ou baixar? Ótima pergunta. Inflação é o aumento contínuo de preços. Não é um aumento pontual, sazonal, mas é um aumento que você observa ao longo do tempo dos preços de vários produtos e serviços da economia. Quando a gente analisa a inflação, principalmente os últimos resultados, a gente tem dois tipos principais, que é a inflação de demanda e inflação de oferta. O que é a inflação de demanda? Álcool em gel. Consumiu mais, aumentou o preço. Por quê? Mais pessoas estão comprando. Principalmente no início da pandemia, você teve um pico de demanda, um aumento muito expressivo de demanda que gerou esse tipo de inflação. Inflação de custos ou inflação de oferta, a gente tem agora mais no cenário, digamos, de alimentos, que você tem uma redução na oferta de alimentos. Não quer dizer que as pessoas estão comendo mais no dia a dia do que antes. Enfim, basicamente a dieta das pessoas não se alterou, mas por conta da crise a produção foi reduzida e digamos que empresas venderam seus estoques e aí teve uma redução da oferta, que explica boa parte também da inflação que a gente observou recentemente, fora também a questão de escoamento da produção agrícola para outros mercados por conta do câmbio. Professor, e o registro, então, atual da inflação? E a gente vê muita gente reclamando aí do preço do arroz, que subiu muito. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse impacto, nos alimentos. É ali que a gente consegue, então, enxergar a inflação? A inflação do arroz, especificamente, a inflação de alimentos, chamou bastante atenção porque essa inflação é a inflação que mais afeta as famílias de menor renda. Então, a inflação ela é muito diferente entre as pessoas na renda. Então, pessoas que têm maior renda, o impacto do aumento do arroz é muito menor para pessoas de baixa renda. E o arroz era um componente básico da cesta básica das famílias. Então, quando a gente analisa esse impacto do arroz, chamou bastante atenção por conta disso, porque é um produto que muitas famílias utilizam e, principalmente, é um componente essencial da cesta básica das famílias de menor renda. Então, para elas, certamente o impacto é maior e elas acabam sentindo mais no bolso. Vale lembrar também que quando você tem um aumento maior em alguns produtos, aumenta a necessidade de pesquisa, porque cada um no final do dia tem sua inflação. A inflação do governo é a inflação média de todo o Brasil, mas cada um no dia a dia, na sua compra, pesquisando, tem uma inflação diferente. Professor, agora há pouco o senhor tocou aí o senhor falou câmbio, E o câmbio aqui no Brasil oscila muito, Nesse momento a gente vê aí o euro muito alto, o dólar muito alto, tem hora que há uma queda. Essas oscilações cambiais, elas influenciam diretamente na inflação ou são coisas bem distintas? Elas influenciam bastante porque o câmbio, ele afeta direto e indiretamente a nossa vida. Quando você tem uma desvalorização do real, ou seja, o dólar fica caro, favorece muito as exportações brasileiras. Então, essa variação que vem do câmbio favorece uma parte da indústria. Mas, para outra parte, sofre, porque quem precisa importar fica mais caro. E se você está exportando mais para o mercado externo do que para o mercado, utilizando para o mercado doméstico, vai faltar no mercado doméstico, vai gerar inflação. Então, o câmbio ele tem um impacto bastante expressivo na inflação, porque cada vez mais, não só hoje, mas cada vez mais as economias estão se globalizando. Então, quando as economias começam a se globalizar, esse é o efeito. O câmbio começa a ficar mais importante, mais relevante ainda na inflação,
e é o que a gente observa agora. Professor, a gente olhando assim como leigos, né, a questão então dos juros, da inflação, desculpa, a gente pode pensar como se nós tivéssemos ali um bolo, né, e a inflação comesse uma das fatias ou algumas fatias, né, daquele bolo, ou seja, o nosso dinheiro compraria menos coisas, teríamos menos poder de compra com o mesmo valor, independente, né, dependendo então da época em que a inflação ali foi medida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente se o auxílio emergencial que foi entregue agora nesse momento de pandemia ajudou ou prejudicou nessa questão, então, nesse bolo, nessa divisão? Ajudou muito, principalmente na ótica da renda, né? Trouxe renda para as famílias que precisavam, trouxe de alguma forma um auxílio para as pessoas que estavam mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social. Então ajudou bastante. E não tem relação direta com a inflação, não é isso que a gente fala o seguinte: o arroz ele inelástico na renda. O que significa isso? Não é que você deu mais renda para as pessoas que elas vão consumir mais arroz, né? Ou elas passaram a gostar mais de arroz de um dia para o outro. No geral, são pessoas que não tinham renda e a partir do acesso elas continuam comprando ou voltam a comprar sua cesta básica, né? Então esse é um componente muito importante para a gente também não culpar a inflação para as pessoas que estão recebendo auxílio. Eu diria que o efeito da inflação é muito mais do mercado, principalmente agora de alimentos, muito mais do mercado agrícola, do agronegócio, voltado para exportação, a questão interna de redução da produção, que, enfim, muitas empresas venderam seus estoques, isso afetou também, é algo que vai ser retomado, do que por conta do auxílio. Eu vejo mais o fato positivo no sentido de olhar o impacto na renda das famílias. E certamente, com a inflação, esse auxílio ajudou a, digamos, amortecer o efeito da inflação, porque é um adicional para algumas famílias que de repente veio em boa hora e para outras que não tinham nada, é o único recurso que elas receberam. Professor Joelson, o assunto que a gente está tratando aqui é inflação. Mas existem alguns momentos da economia que a situação é bem melhor do que se encontra agora e existe, às vezes, a possibilidade até de deflação. E aí eu penso assim, poxa, se a gente reclama tanto da inflação, na hora que tiver deflação vai todo mundo comemorar. Mas aí quando existe só essa possibilidade, você já escuta alguns economistas falando, não, deflação não é uma boa coisa para a economia. Afinal, por que nem a deflação acaba sendo um fator benéfico para a economia? Ótima pergunta, para ser bem didático. Se você faz uma dieta e emagrece, você fica muito feliz. Se você emagrece por motivo de uma doença, você não vai ficar feliz, você vai ficar provavelmente muito preocupado. É igualzinho para a inflação. Se a gente cresce e tem deflação, ótimo. É você emagrecer com uma dieta, vai ficar feliz. Se você emagrece porque tem alguma doença, ou seja, a causa da deflação é crise econômica. É o péssimo sinal. Então, o que traz a deflação geralmente, por isso que os economistas falam desse ponto negativo, é que ela vem casada com o efeito negativo. Então, é como se fosse sempre um emagrecimento ligado a uma doença. É muito raro você ver deflação quando a economia está crescendo, quando a demanda está em alta. Geralmente, a deflação ela é consequência, ela não é causa, ela é consequência de um cenário econômico perverso, de crise, de redução drástica da demanda. E é o que a gente observou aqui no Brasil, inclusive agora. Se a gente olhar, a gente está vendo inflação para alimentos, mas a inflação geral está muito longe do centro da meta, que é 4%. Ela está girando em 2,5%, está muito longe. Por quê? Você ainda observa deflação em vários segmentos. Por exemplo, transporte, a parte de mobilidade, a parte de combustíveis, porque ainda tem muita restrição. Então, para esses setores, eles estão amargando na crise, estão sofrendo bastante. A deflação está trazendo isso, é um termômetro. Por isso que os economistas no geral têm essa leitura desse contexto. Professora, a expectativa é que a inflação continue subindo? A inflação geral, não.
Por quê? A gente tem um contrabalanceamento, né? Quando a gente olha alimentos sobe, o outro cai. Como a inflação é a média, um puxa para cima, outro para baixo e fica ali na média. Então, não tem esse receio de, por exemplo, ultrapassar, inclusive, o centro da meta, que é 4%. De novo, por esse motivo, você tem um item que puxa e tem o outro que joga para baixo. Então, a inflação geral ainda está bem controlada para 2020. Professor Joelson Sampaio, coordenador do curso de Economia da FGV São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigada, um bom dia para o senhor, bom trabalho.